Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é uma aula com um exemplo de aplicação do sistema REC HMS, desenvolvendo um modelo hidrológico distribuído de uma bacia hidrográfica. Essa é a bacia do Rio das Pombas. O Rio das Pombas ele tem dois formadores principais, o próprio Rio das Pombas e um afluente que é o Rio de Trás. No extremo de jusante, a gente tem uma cidade que é localizada junto ao rio. Essa cidade eventualmente sofre com problemas de cheias causadas pelo Rio das Pombas. E está acontecendo um processo de urbanização em uma parte da bacia, apenas na subbacia do Rio de Trás. Possivelmente, uma das estratégias para controlar um aumento de impacto de cheias pode ser a construção de uma barragem, um reservatório, num dos afluentes do Rio das Pombas. Então, a gente tem motivos para dividir a bacia hidrográfica do Rio das Pombas em elementos menores, porque cada um deles a gente pode aplicar os parâmetros adequados e eventualmente a gente pode inserir um reservatório na posição mais próxima de onde ele realmente vai estar localizado. Então, nesse caso, seria interessante trabalhar com um modelo distribuído, dividindo a bacia hidrográfica pelo menos em 3 subbacias e com confluências, localizadas aqui e aqui, e um trecho de rio, que representa o fluxo d'água através desse rio e conecta a junção 1 à junção 2, ou a confluência 1 com a confluência 2. No primeiro momento, a gente vai criar um novo projeto no REC HMS. Esse projeto vai se chamar Pombas 3, nesse caso. Criei o projeto. Agora eu vou acrescentar nesse projeto uma componente que é o modelo de bacia. Deixei o nome padrão, Basin 1. Aí ele permite colocar no mapa o meu esquema da minha bacia. Eu vou acrescentar ao fundo dois arquivos de SIG, dois shapefiles, um com a bacia discretizada em subbacias e outro com os trechos de rio. Então aqui eu estou selecionando o sistema de coordenadas, meus dados estão em coordenadas UTM, no fuso 22 S de sul, baseados no WGS 84. Definidas as coordenadas, eu carreguei então o arquivo de subbacias, um shapefile. Além disso, eu vou carregar os trechos de rio. Vou editar as cores. Deixar o rio com cores azul escuro. Clicar. Ok. Então eu tenho meu mapa base. E sobre esse mapa base, eu posso então colocar os elementos com os quais eu vou representar essa bacia. Uma subbacia número 1 vai representar a parte alta do Rio das Pombas, uma subbacia número 2 representa o Rio de Trás e a subbacia 3 representa a bacia incremental, que é essa região aqui, entre essa confluência e essa. Coloquei uma confluência aqui, vai se chamar Junction 1, e outra confluência aqui, Junction 2. E, finalmente eu vou criar um trecho de rio que vai conectar a Junction 1 a Junction 2. No primeiro momento eu só desenho o traçado aproximado desse trecho de rio. E agora eu vou criar a conexão entre os elementos. Vou selecionar a subbacia 1. Eu tenho que informar a subbacia 1 que está selecionada aqui qual é a direção do escoamento dela. Naquela propriedade downstream, eu vou dizer que ela manda água para Junction 1.
quer dizer, a subbacia 1 vai mandar água para a Junction 1. Quando eu faço isso, se cria um traço aqui unindo os dois elementos. A subbacia 2 também vai mandar água para o Junction 1. Eu faço isso, então ela cria um traço juntando os dois elementos. Agora, a Junction 1 vai mandar água para o trecho de rio. Então, a Junction 1, a água sai da Junction 1 e entra no trecho de rio. Isso cria uma conexão entre os elementos e eles se deslocam automaticamente. E o trecho de rio vai mandar água para a Junction 2. Sempre nessa propriedade downstream de cada elemento, eu indico para onde que é direcionada a água. Finalmente, a subbacia 3 vai ser mandada a água para o Junction 2, para essa confluência aqui. Com isso eu crio a ligação topológica entre os elementos da minha bacia e o modelo ele pode calcular então a propagação do escoamento ao longo desses elementos. Então, desligando os mapas de trás, o que o modelo realmente vê são apenas os elementos interconectados. O mapa do fundo serve apenas como base para visualização. Eu posso deslocar esses elementos, eles estão conectados. Eu vou ligar novamente os mapas que estão por trás. E vou reposicionar os elementos para eles ficarem mais próximos possíveis do ponto real. Isso não afeta a simulação, nem os resultados, afeta simplesmente a facilidade de compreensão que eu tenho do meu modelo em termos de representação da bacia. O próximo passo é fazer as opções de representação dos processos no REC HMS. Como eu falei numa outra aula, o REC HMS oferece diversas metodologias para fazer os diferentes módulos de cálculo. Então a gente vai selecionar aqueles métodos que a gente estudou em Hidrologia 1, que em geral são os métodos mais simples que o REC HMS tem disponível. Então, em primeiro lugar, a gente vai colocar as opções de cálculo nas subbacias. Quando eu seleciono uma subbacia nessa parte do menu ou diretamente sobre o objeto subbacia no mapa, aparece esse quadro aqui à esquerda, em que eu tenho a possibilidade de editar as minhas opções e os dados de entrada dessa subbacia. Por exemplo, a área em quilômetros quadrados e aqui os métodos que são utilizados. Existem métodos para representar canopy, que seria a interceptação de água na vegetação, surface, que é retenção de água na superfície, o loss method, que é o método de cálculo de chuva efetiva, o transform method, que é o hidrograma unitário, e o método de vazão de base, que é o base flow method. Em cada subbacia, então, a gente tem que selecionar o método de cálculo para a geração de chuva efetiva, que é o loss method. Existem várias opções. A gente vai adotar o método SCS Curve Number. Muito cuidado aqui, porque existe uma outra versão com um nome parecido, que é o Gridded SCS Curve Number. A opção que a gente vai utilizar é simplesmente SCS Curve Number, que é o método do CN, do Soil Conservation Service, que a gente já estudou em Hidrologia 1. No Transform Method, a gente vai selecionar o hidrograma unitário do SCS, que é esse aqui, SCS Unit Hydrograph, que é o hidrograma padrão do SCS, que a gente também viu lá em Hidrologia 1. E na vazão de base, o Base Flow Method, a gente vai desconsiderar, então a gente vai deixar aqui None. Outras informações da subbacia são a área em quilômetros quadrados de cada uma das subbacias, o comprimento do rio principal e a diferença de altitude ao longo desse rio principal.
Essas informações, elas normalmente são obtidas do sistema de informação geográfica a partir da delimitação da bacia e da delimitação da rede de drenagem. Com esses dados, é possível estimar o tempo de concentração usando uma equação como a equação de Kirby, por exemplo. A equação de Kirby vai utilizar o comprimento L, aqui, em quilômetros, e esse H, na verdade, esse ΔH, em metros. E o resultado da equação nessa forma é dado em minutos. Mas o que o programa RecHMS realmente recebe como dado de entrada é o lag time, o tempo de pico, que o SCS sugere que seja algo como 60% do tempo de concentração. Então a gente calcula uma outra coluna aqui, que é 60% do tempo de concentração, também dado em minutos, que é a unidade que a gente vai entrar lá no RecHMS. Então, as características das subbacias que realmente vão ser informadas no RecHMS são a área e o tempo de pico, o lag time. Além disso, a gente vai informar também o CN de cada subbacia para o cálculo da chuva efetiva. Para esse exemplo simplificado, a gente está adotando CN igual a 70 em todas as subbacias, considerando então que a bacia é completamente homogênea, pelo menos nessa primeira simulação. Então a gente tem esses dados de cada uma das subbacias e a gente pode preencher. Em primeiro lugar, a área. A primeira subbacia tem 114 km². A gente optou pelo método SCS para geração de escoamento, por number e unit hydrograph. Base flow não. O loss, a gente tem que agora clicar na aba loss e digitar o valor do CN, 70. E no transform, que é o hidrograma unitário que a gente escolheu, a gente vai ter que dizer o tempo lag time, que é o tempo de pico, 213 minutos. Para a segunda subbacia, subbacia 2, a gente tem 143 km². A gente vai adotar SCS Curve Number e SCS Unit Hydrograph também. Base Flow nenhum. Muito bem, vamos para a aba Loss, 70 é o CN também. E na aba Transform a gente coloca o Lag Time, ou tempo de pico, 197 minutos. Aí a gente vai para a terceira subbacia. Ela tem 99 km². Os métodos, novamente, SCS Curve Number, SCS Unit Hydrograph, Base Flow não. Na aba Loss, 70. E na aba Transform, o Lag Time de 95 minutos. Então a gente preencheu os dados necessários para as bacias, as subbacias dentro do nosso sistema. No trecho de rio, a gente seleciona o trecho de rio e a gente vai fazer a opção pelo método de propagação Muskun-Kunj, que é um método que a gente estudou em Hidrologia 1, um método então que é bem conhecido e talvez seja também um dos melhores métodos que tem disponível dentro do RecHMS. As características do trecho de rio, ele é um trecho de 21,3 km de comprimento, ele tem uma declividade de 40 cm por quilômetro, a largura do rio é aproximadamente 30 metros e ele tem uma forma retangular da seção transversal. Essa é uma simplificação que a gente está fazendo, que em muitos casos ela é relativamente satisfatória. Então, agora a gente vai inserir as informações do rio, selecionar do rio. A gente vai optar pelo método Muskun-Kunj, no Routing Method, e a gente tem que informar a forma da seção transversal, retangular, o comprimento em metros, são 21.300 metros, a declividade em metros por metro, então são 0,0004,
O Manning, vamos adotar um Manning igual a 0,036. O Index Flow é uma vazão indicativa de qual pode ser a vazão nesse trecho de fio. Serve para definir a discretização interna dentro do trecho de fio. Pronto, estamos prontos com o trecho de fio. A edição dos dados do trecho de fio está ok. O próximo passo é criar novos componentes. A gente vai criar um componente de time series, que vai ser a nossa dado de chuva. Dados de chuva, a gente vai criar um evento de chuva num posto pluviométrico chamado gauge1. Os dados a gente vai selecionar dados de hora em hora, vamos digitar dados de hora em hora, então o intervalo é 1 hora. A entrada é manual e a unidade é milímetros incrementais. Então, a tabela a gente pode editar. A chuva vai ser colocada ao longo de 24 horas, no dia 1º de janeiro de 2000. Primeiro intervalo 10 milímetros, depois 20, depois 30, depois 20 milímetros novamente, depois 10 milímetros novamente. E a gente vai colocar valor 0 no restante, seleciona os intervalos restantes. Com o botão direito do mouse clicando, a gente pode preencher um replace missing, colocando o valor 0 em todas as células. Só checando se foram todas preenchidas, faltou uma, a gente coloca mais um 0 ali. E a gente pode visualizar no gráfico para ter certeza que foi tudo bem na digitação. Próximo componente a gente vai criar é o modelo meteorológico, o Meteorologic Model. Esse é um componente que o REC HMS necessita para ligar o dado de chuva às subbacias. Então a gente vai especificar que as bacias incluídas, a bacia 1 vai ser incluída no dado de chuva, e depois a gente vai ligar a subbacia 1 com o posto 1, subbacia 2 com o posto 2. Com isso, cada subbacia sabe que vai ter que utilizar os dados de chuva da nossa tabela para calcular a chuva efetiva. Depois disso, a gente vai criar mais um componente que é o Control Specifications, que é um componente de controle que basicamente define qual é o intervalo de tempo que vai ser simulado. Para isso, a gente vai utilizar o mesmo intervalo de tempo que a gente tem em dados de chuva. Então, a gente vai olhar lá nos dados de chuva. Nossa tabela de dados de chuva vai de 1º de janeiro de 2000 a 0 horas até 2 de janeiro de 2000 a 0 horas. Esse vai ser o mesmo intervalo que a gente vai usar para simulação dentro do Control Specifications. 1º de janeiro de 2000, 00 horas. Muito cuidado com o formato. O formato tem que ser exatamente esse. Formato de data e hora. E o intervalo de tempo de cálculo a gente vai adotar 15 minutos. Então vamos salvar o projeto e a partir daí a gente pode criar uma rodada de simulação. Criando uma nova rodada, vai se chamar Run 1, combina Base 1 com Match 1 com Control 1. E agora na aba Compute a gente pode procurar esse Run 1 e mandar simular. Se tudo deu certo, vai aparecer ali 100%. E a gente pode clicar numa bacia com o botão direito e obter resultados gráficos daquele elemento. Então aqui, essa subbacia, a gente teve resultados. Nessa subbacia também parecem ok os resultados. Aqui também os resultados. As vazões dos elementos que estão conectados a essa confluência. Clicando no trecho de fio, a gente tem as vazões de entrada e de saída desse trecho de fio. Esse trecho de fio amortece um pouquinho a vazão. E a terceira subbacia, os resultados aí também,
com a chuva efetiva e as perdas. E finalmente os resultados na saída da bacia. A gente tem um primeiro pico associado com a bacia mais próxima e um segundo pico associado com a chegada da água das bacias mais distantes. A gente também pode olhar os resultados na forma de uma tabela. Essa tabela mostra a vazão de pico em todos os pontos e também o volume de escoamento, aqui dado em milímetros, em todos os pontos da bacia. Fica como sugestão, então, repetir esse exercício e, numa segunda parte, analisar o que aconteceria nessa bacia, o que aconteceria pelo menos no ponto final da bacia, no exutório, que é o Junction 2, caso apenas a subbacia 2 passasse por um processo de urbanização que levasse o valor do CN de 70, que é o valor atual, para 80. Então, provavelmente vai ter uma alteração de vazão nessa subbacia, mas também nos demais pontos da jusante. Boa diversão com esse exercício e até a próxima aula.